Louvado seja Deus, irmãos, por essa noite, uma noite especial em que se comemora a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos a grata satisfação e a alegria de sermos atalaias, proclamadores da morte e da ressurreição de Cristo. Deus confiou essa tarefa para que nós pudéssemos conduzir a tantas pessoas que ainda se encontram ignorantes com relação a esse assunto, né? Hoje mesmo, ao vir para cá, como havia dito o Alexandre, a gente se deparou com muitas pessoas no portão de suas casas, com sons altos, com músicas seculares, com muitas cervejas e muitas diversões do mundo, né? Fazendo ali o seu churrasquinho, aqueles que não podiam comer carne, comer peixe, né? Eu fico também, às vezes, questionando, as pessoas se preocupam tanto nessa parte de não comer carne, né? Mas a carne mesmo em si busca o pecado, né? Se distancia de Deus, se afasta de Deus, nem se lembra deste sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E esse é o assunto que nós vamos discorrer hoje aqui. Peço aos irmãos que abram suas vidas em 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler os versos 6, o verso 7 e o verso 8. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6, verso 7 e o verso 8. Estamos também alegres, está recebendo a nossa irmã Marisol, é isso? É Marisol, né? Amém. Seja bem-vinda, minha irmã. É uma alegria ter a irmã aqui no nosso meio, né? Senhor lhe abençoe, se sinta bem no nosso meio, né? Acolhida. Eu já tive o privilégio de estar conversando um pouquinho com ela ali, na hora do café, e a gente percebe-se, né? Quando uma pessoa é pessoa de oração, pessoa que busca a Deus, temente a Deus, já tem já muitos anos que está no caminho do Senhor. E louvado seja Deus. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Tá? Sempre que desejar, as portas estão abertas aqui no nome de Deus. Ok? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6, vai nos dizer o seguinte: não é boa a vossa jactância. Jactância é uma pessoa que se gloria em si própria, tá? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, tá? Que se gloria pela posição que exerce, ok? Jactância. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco do fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Verso 8: por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com ázimo da sinceridade e da verdade. Ázimo, para quem não sabe, é um pão sem fermento, tá? O pão sem fermento, ele está no seu estado natural, tá? E essa massa no estado natural, ela não é uma massa doce, mas ela tem um amargo. E é o pão que é comido até hoje nas festividades da Páscoa lá em Israel, né? E quando o apóstolo Paulo diz aqui, né, nesse verso 8 aqui: por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia,
malícia, mas com ázimo. Por quê? No fermento velho estava contaminado, por orgulho, arrogância, malícia, perversidade, maldade. E isso tanto no lado religioso, dos sacerdotes, dos escribas, como também na política. Então, em toda a sociedade que estava esse comportamento. E aí diz que, mas com ázimo da sinceridade da verdade. Por que isso? Porque a sinceridade e a verdade não é fácil de se viver, é um tanto amargo, As pessoas hoje estão preferindo viver na falsidade e na mentira para não se indispor, obrigado pela palavra, se indispor com a sociedade, se indispor com a família, se indispor com os amigos, prefere viver na falsidade. Então, essa é a recomendação de Paulo. Eu quero trazer como título desta palavra, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Vamos repetir? Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Paulo faz uma repreensão e uma exortação à igreja de Corinto em relação ao maior cerimonial instituído por Deus ao povo de Israel, a Páscoa. Paulo estava ensinando que agora Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Irmãos, eles estavam numa transição de comportamento. Até então, a festividade da Páscoa, como nós vamos ver mais adiante, era trazido pelos seus ancestrais, era festejado, mas ao longo dos anos foram se corrompendo esta festividade, foi se transformando essa festividade, com altivez, com orgulho, com vaidade, com corrupção e muitas outras coisas, Mas Paulo agora traz para os filhos de Deus, aqueles que são lavados e remidos do sangue de Jesus. Gente, olha, aquela Páscoa que era comemorada lá na libertação do povo de Israel, essa hoje, depois de tantos anos, já está corrompida, já está ultrapassada. O nosso Cordeiro Pascual agora é Jesus Cristo. Não há mais nada que nós possamos substituir. É Jesus. Não adianta você querer cobrir os seus pecados, justificar os seus pecados com qualquer atitude, com qualquer ação que você possa oferecer. Deus não vai aceitar. A única forma de Deus aceitar é quando nós nos humilhamos, arrependidos dos nossos pecados e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecendo que Ele deu a sua vida por amor a nós. E este sacrifício de amor feito na cruz do Calvário é que nos deu a vida eterna. A Páscoa era um cerimonial de uma importância para o povo de Israel. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 40. Êxodo, capítulo 12, verso 40. Vamos ler também do 41, 42 até o 43, tá? Todos acharam? Êxodo, capítulo 12, verso 40, vai dizer: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Quantos anos, irmãos? 430 anos. Isto. E aconteceu que, passados os 430 anos,
Naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito, ou seja, todo o povo de Israel saíram do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Veja bem a ordem: guardar todos os filhos de Israel, tá? É um conclame ao povo de Israel nas suas gerações. Verso 43: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porque todo o servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Vamos continuar, tá? Um bom esclarecimento. Verso 45: o estrangeiro, seriam os gentios, né? E o assalariado não comerão dela, não participarão da Páscoa. Numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Ou seja, irão produzir aquele cordeiro, todos da casa irão comer, irão se festejar a carne daquele cordeiro, aquela carne assada, né, gostosa, mas todos daquela casa. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado. Olha aí, seja circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Tá? Então era uma lei, irmãos, dada exclusivamente para quem, irmãos? Vou falar com certeza, eu quero ver os irmãos aqui falando. Para quem? O povo de Deus, o povo de Israel, tá? Aqueles que estavam vivendo na escravidão, mas agora libertos pelo poder de Deus, através de quem? De Moisés. Tá? Começam a peregrinar pelo deserto em direção à terra prometida. Essa lei é exclusivamente para esse povo, tá? E eles vêm ano após ano, geração após geração, celebrando a Páscoa assim como Deus ordenou. Então Páscoa significa passagem, tá? Eles passaram, saíram da escravidão, um novo tempo agora. Tá? Um novo tempo, já não mais de escravidão, mas agora libertos, livres, caminhando em direção à terra prometida, né? Passagem, quando o anjo passou pelas portas lá do povo de Israel, mas lá no Egito, lá no Egito. O povo de Israel no Egito, quando o anjo da morte passou para recolher os primogênitos, ele encontrou o sangue do cordeiro aspergido nos murais das portas, né? E ali então ele passou, ele pulou, aonde não tinha o sangue do cordeiro, ele ceifou ali o primogênito daquela casa, né? Então esta passagem é que ficou o nome de Páscoa, né? E ao longo dos anos eles vêm celebrando esta passagem, a proteção de Deus, para que Deus pudesse ter libertado o povo de Israel. Então é bom esse esclarecimento, porque hoje nós associamos, até através de Paulo mesmo, que nos ensina aqui na carta de Coríntios, né? Que o nosso cordeiro pascual é quem? Jesus. Então, esquece agora da libertação do povo de Israel e se concentra agora que pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pela passagem de Jesus, que é o verbo que se fez carne,
e veio e habitou no meio dos homens. Morreu, mas ressuscitou e vive está. Aleluia! Aí aqueles que nele creem herdarão a vida eterna. Então concentre-se agora nessa passagem de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascual, tá? Porque até então o povo de Israel estava sacrificando animais, cordeiros, para cobrir os seus pecados, né? A expiação dos seus pecados, né? Mas agora Jesus Cristo, Ele se fez expiação dos nossos pecados. Amém, irmãos? É importante que tenha esse esclarecimento, porque nós somos facilmente levados pelos costumes do século presente, né? E às vezes as pessoas não conhecem essa história, né? Não sabem, né, distinguir e realmente o que é a Páscoa, né? Inclusive tem até uma imagem. Está aqui, obrigado. Aqui, ó. Não foi com chocolate, mas foi com o quê? Não foi ovo, mas foi a luz. Não foi doce, mas foi doloroso. Não foi coelho, mas foi Jesus. Eu gostei muito disso quando eu vi, eu pedi para minha esposa colocar, né? Eu achei muito interessante isso. E essa é o teor da mensagem de hoje. É conscientizar, irmãos. Conscientizar a sociedade, conscientizar os nossos parentes, conscientize o seu marido, conscientize os seus filhos, conscientize os seus vizinhos, conscientize todos que estão à sua volta, né? Para que não se percam no engano de Satanás do século presente. Muitos estão achando que só podem comer carne nesse dia, pronto, já agradei a Deus, passamos bem, está tudo certo. Mas o que é importante, irmãos, é saber que Cristo Jesus é que nos deu a vida eterna. Amém? Derramou o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, né? Portanto, como tudo indica, o povo cristão estavam influenciados pelos israelitas, que transformaram a Páscoa numa celebração jactanciosa, né? Ou enganosa e oportunista, né? Aquilo que eu falei. Aproveitavam das festividades, das multidões que vinham de todos os cantos para comercializar, para lucrar, para ter dinheiro. Eles ficavam ansiosos o ano inteiro para chegar à Páscoa, para poder vender os seus produtos, para poder festejar, se regalar, se deliciar, se alegrar. Mas se esqueceram do principal, né? Daquele que deu a vida por amor a nós, né? Hoje, estou dizendo, naquele tempo, eles se esqueciam até do que foi feito lá por Moisés, na libertação do povo de Israel lá também, né? Porque jactancioso é exatamente isso, né? Essa vanglória por ser um sacerdote, por ser um escriba, por ser alguém famoso, né? Um orgulho próprio, né? E oportunista. Não é diferente dos tempos de hoje, tá? Está seguindo? Não é diferente dos tempos de hoje. Estamos vivendo uma época conhecida por Semana Santa, uma época muito guardada por certos industriários que passaram o ano todo fabricando seus ovos de Páscoa, que serão consumidos nesta época de Páscoa. Mas é um bom momento aí para Nestlé, para os Bombom Garoto, né? E muitos outros aí, outros industriários aí de chocolate, né? Porque é uma época que todo mundo consome, né, Ian? Todo mundo consome, né? Quem que não consome o saboroso chocolate, né? E as indústrias estão se enriquecendo, é o capitalismo. Ninguém está se preocupando se passou um Cristo aqui há muitos anos, há 2000 anos atrás. Não estão se preocupando com isso, não. Eles querem saber do capitalismo, né? Do lucro, né? Serão consumidos nesta época da Páscoa, uma época muito aguardada também pelos comerciantes, que irão ter grandes lucros com a venda destes ovos.
época aguardada também pelos sacerdotes religiosos que vêm suas igrejas lotadas de fiéis, trazendo as suas oferendas, trazendo as suas oferendas consigo, oferecendo ofertas altíssimas, e outros, na sua maioria, aguardam ansiosamente esta data para desfrutar de um feriado. Então estamos vivendo momentos diferentes do que aqueles que Jesus estava vivendo lá? Não, era o mesmo momento, né? Jesus viu todas essas coisas acontecer, como nós vamos ver mais adiante, né? Estava acontecendo naquela época de Jesus, e hoje acontece também em larga escala, não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Infelizmente, se esqueceram do principal, da essência da Páscoa, né? O que diria o nosso Senhor Jesus Cristo ao presenciar tais conceitos diante do seu sacrifício feito na cruz do Calvário pelos nossos pecados? Naqueles tempos, Jesus expressou os seus pensamentos com relação a isso. E hoje, o que o Senhor Jesus diria? Olhando essas famílias festejando com bebidas alcoólicas, cervejas, e somente usando a data para se regalar, se alegrar. Eu diria desses grandes comerciantes, industriários, o que o Senhor Jesus iria dizer? Todos esses se beneficiando de um fato que Ele se deu para morrer na cruz do Calvário. O que diria Jesus? Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, talvez o Senhor Jesus dissesse o que foi dito ao jovem rico. O que Jesus disse àquele jovem rico que procurou Jesus, aquele príncipe de Israel, que procurou Jesus de noite? O que eu devo fazer para herdar a vida? O que Jesus disse para ele? Vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, e depois me siga. Talvez o Senhor Jesus está dizendo isso para muita gente hoje aí. Estão longe de Deus, não sabem o que estão fazendo, mas quando eles começam a refletir nas suas atitudes, o quanto estão distantes de Deus, às vezes se achegam a alguma igreja evangélica, se chegam a algum pastor, ou alguém que possa transmitir uma mensagem, e eles mesmos indagam e perguntam: o que eu devo fazer? Talvez Jesus diria a mesma coisa a eles: ó, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e venha, me siga, seja meu servo. Mas o que aconteceu com aquele príncipe de Israel? Se entristeceu porque ele era dono de muitas riquezas. Ele não tinha coragem de desfazer da sua riqueza. Portanto, quem é que reinava no seu coração? Mamon. O príncipe, né, das riquezas, do dinheiro, né, é que estava sentado no coração dele, né? O que o Senhor Jesus diria? Talvez, segundo lugar, talvez ele dissesse o mesmo que disse aos cambistas e vendedores que se assentavam na porta do templo. Lembra-se desse episódio, quando Jesus chega no templo de Jerusalém? Quem que ele encontra lá? Vendedores, os campistas, vendendo cabelo, vendendo pomba, vendendo tudo quanto é tipo de objetos religiosos, né? E o que Jesus fez? Pegou um alzarrais, que é um chicote, saiu chicoteando todo mundo. E quais foram as palavras de Jesus? Ele diz: está escrito que a minha casa será chamada casa de oração, e vós tendes convertido em covis de ladrões. Veja o conceito de Jesus com essas pessoas. Não é diferente de hoje, não. O conceito de Jesus também nos dias de hoje. E ver essas pessoas se alegrando, se regalando, essas pessoas aí que lucram, não vê a hora de chegar a esse momento
para ver os seus produtos sendo consumidos. Jesus disse: vocês têm transformado o sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário em comércio. Vocês nunca pensaram em mim. E haverá um dia que apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Em terceiro lugar, talvez o Senhor dissesse também o mesmo que disse para Pedro. Ele era discípulo, ele andava com Jesus, mas o Jesus também disse para Pedro: Pedro, Pedro, hoje mesmo me negará 3 vezes. Talvez Jesus dissesse a este povo de hoje: tens me negado com suas atitudes e conceitos errados. Seria a mesma coisa que Jesus disse para Pedro, e ia dizer para essas pessoas hoje. Embora Pedro era seguidor de Jesus, estava com um conceito errado. Pedro disse: mestre, eu jamais te trairei, eu morro por ti. Ah, Pedro, hoje mesmo me negarás, Pedro. E às vezes, irmão, as pessoas pensam, né? Eu sou muito religioso, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas na verdade, a essência, o amor de Cristo não produz luz o suficiente na sua vida para transformar você. Você continua da mesma forma como estava no mundo. Não muda. Entra ano, sai ano, a mesma coisa, os mesmos problemas, a mesma luta. Não se esforça, não se dedica, não corre atrás, não ora, não jejua, não clama: Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu preciso mudar, não quero continuar assim. Jesus pode dizer para você a mesma coisa: ah, Pedro, ninguém enganarás. É Jesus mostrando, sabe o que, irmãos? Mostrando a nossa natureza humana, mostrando o quanto nós somos falhos. E não importa aqui se é pastor, se é sacerdote, se é bispo, se é isso, se é aquilo outro, se é um simples crente, não importa. O que importa, irmãos, é que não estamos permitindo que a obra do Espírito Santo de Deus seja feita no nosso interior. Irmãos, nós precisamos dar aval ao Espírito Santo de Deus para mudar e transformar a nossa vida. É aí que Deus se agrada, é aí que Deus se alegra. Quando nós confiamos a nossa vida nas mãos de Deus, não para nos dar uma boa condição financeira, não para Deus dar um marido ou um namorado, não. É para mudar essa natureza humana, pecaminosa, que somos nós. É preciso, irmãos, ter consciência deste mal que nos acompanha até o momento em que fecharmos os olhos para essa vida. Quando a trombeta tocar e o Senhor nos chamar. Tá? Em quarto lugar, mas eu sei sim o que Jesus diria. Sabe o que Jesus diria, irmãos, acerca desse conceito de hoje, acerca da Páscoa? Ele diria: conhecendo o grande amor de Deus para com a humanidade, ele diria o seguinte: foi o mesmo que ele disse lá no Calvário: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, essas palavras ditas ali na cruz do Calvário é para mim, é para você. E na verdade, irmão, por mais que a gente se esforce, a gente não sabe. Por isso a gente, você pode dizer sim, pode falar, não tenha vergonha de falar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? É só Jesus mesmo, porque nada depende de mim. E Jesus
Jesus disse isso na cruz do Calvário: eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Portanto, amados irmãos, Jesus, sabendo da nossa limitação, sabendo das nossas fraquezas, sabendo que volta e meia vamos estar entristecendo o Espírito Santo de Deus, entristecendo a Deus. Qual foi a intercessão de Jesus? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem. Agora aqui a gente deve parar um pouquinho e refletir, porque tem certas coisas que a gente perde a consciência. Tem certas coisas que a gente não faz no nosso perfeito juízo mental. Às vezes a gente faz engodado, enganado pelo mundo, pela sociedade. É aquilo que certa pessoa aí, eu não vou dizer o nome, vocês sabem, fica dizendo aí: conte uma mentira, conta, quantas vezes você puder contar mentira, porque ela um dia vai se tornar uma verdade. E está aí nas redes sociais dizendo isso, né? Infelizmente, e às vezes, sabe o que acontece? Nós, como cristãos, de tanto ouvir tantas mentiras de diversas situações, não estou dizendo aqui só política, não, diversas coisas, que às vezes a gente acredita. Nós acreditamos. E por acreditar nesse gozo, nessas mentiras, por vezes nós caímos em pecado, desejamos mal ao nosso próximo, desejamos mal para a nossa própria família, para a esposa. Às vezes a gente se torna áspero, rude, se torna perverso, às vezes até mal, às vezes eu tenho pessoas que fazem mal para a sua própria família. Isso nós estamos cansados de ver. E portanto, irmãos, nós não sabemos realmente o que fazer. Às vezes não estamos na nossa própria consciência. Agora, se você tem consciência de que isso é errado, o Espírito de Deus ainda fala no seu coração que é errado, e você pratica, saiba que o seu caminho para a perdição eterna vai se tornando cada vez mais próximo, cada vez mais real. E se você não se arrepender, se não pedir perdão dos seus pecados, se não retroceder, você perde a vida eterna, perde a salvação. Louvado seja Deus, irmãos, pelo estudo da palavra que temos aqui às 5 horas. Os irmãos nem imaginam a bênção que é o estudo lá na EB Confecções, às terças-feiras. Como isso tem sido bom para a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque é uma maneira de confrontar a nossa vida diariamente. A gente vem na nossa mente, a gente lembra. E se a gente pecar sabendo, não é errado. Transcorrendo o bem. Por isso que é importante a gente fazer uma reflexão das nossas atitudes, pedir perdão a Deus. Se ofendemos alguém, pedir perdão para a pessoa que ofendemos. Para poder vir participar da ceia. Isso é o que nós ensinamos aqui. Não participe da ceia de qualquer maneira, não. Mas também eu vou lhe dizer, não há motivo algum para você deixar de participar da ceia. Eu pequei, não vou participar. Bom, você pecou, mas você dobrou seu joelho no seu quarto. Você chorou na presença de Deus. Você pediu perdão. Se você fez isso, você tem que crer na oração que você fez. Se realmente você está arrependido, Deus já te perdoou. Pode vir, participa da ceia com a sua mente tranquila. E Deus te perdoou o seu pecado. Vai e não tem mais. É o que diz a palavra. Né? Portanto, as frases do Senhor que ressoam até hoje, irmãos. Olha, enquanto a gente passa na frente de uma casa, então enchendo a cara, comendo, se regalando, a gente
não deve ter espírito de crítica. Ele tem que fazer como Jesus: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor. E para finalizar, irmãos, Paulo nos exorta a despojarmos de toda vaidade, de toda altivez, de toda soberba, de todo orgulho próprio, de todas as jactâncias, de toda esta bagagem má que carregamos para sermos simples e humildes como uma criança, andando na sinceridade, na verdade, como os pães ázimos, pizza, pão ázimo, que é consumido pelos judeus na época da Páscoa. Os irmãos viram esse filme dessas crianças, que é a imagem mais simples, humilde, sincera das crianças. Foi por isso que Jesus deixou os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Por isso que nós precisamos imitar as crianças, não com infantilidade, mas na sua pureza, na sua sinceridade, na sua inocência. E eles apresentaram hoje o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, com a sua pureza, com a sua inocência. E nós precisamos, irmãos, também nos tornar humildes como uma criança, andando na sinceridade e na verdade. E não importa se o pão é amargo, nós precisamos nos alimentar dele, porque ele não está levedado com fermento, não está contaminado com o fermento desse mundo. Aqui mostra claramente a essência, a massa pura, sem nenhuma outros adicionais. É amargo, mas alimenta. Seja sincero, seja honesto, seja justo em todas as coisas. Não é fácil ser essas coisas. Não tem pessoas que perdem o emprego porque são sinceras. Perdem o emprego porque são justas e não querem praticar injustiça. Eu conheço pessoas que perderam o emprego. Uma jovem lá em Açúcar, recém-convertida, mas frequentadora assiduamente da escola dominical, temente a Deus, e ela arrumou um emprego no supermercado, e o patrão chamou ela e foi ensinar: olha, aqui você vai ter que trabalhar dessa maneira, você vai fazer assim, 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 assim. E ela olhou, pensou bem, é assim que trabalha aqui? É assim. Você tem que fazer dessa maneira para que chegue no fim do dia, sobre dinheiro no seu caixa. E não venha faltar no seu caixa. Porque se faltar, você precisa faltar no seu salário. E eu gosto de funcionário aqui que sobre dinheiro no caixa. E aí você olha, eu estou muito precisando desse emprego. Eu nem imagino quanto eu preciso desse emprego. Mas dessa maneira eu não posso trabalhar. Então, desculpa, o emprego não é seu. E ela voltou triste, chorando, e ela foi me procurar e disse: pastor, eu não sei por que essas coisas acontecem, mas eu estava orando tanto, pedi para o senhor orar, mas eu não tenho emprego. Fiquei tão contente, domingo aqui, agradeci a Deus pelo emprego. Agora, quando eu fui trabalhar segunda-feira, surgiu isso. Minha irmã, você não sabe da libertação que Deus está dando para você. Lá não é seu lugar, minha irmã. Sua vida é outra, meu irmão. Sua vida é outra. Lá também é o seu lugar. Louvado seja Deus que isso aconteceu no primeiro dia de trabalho. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Inclusive eu dei emprego para ela. Eu tinha uma lojinha lá no centro. Eu pus ela para trabalhar, ela trabalhou comigo lá uns 2 ou 3 meses na lojinha. Eu tinha que sair muito. E ela ficava trabalhando lá, vendendo uma loja de roupas masculinas, femininas, infantil.
Mas eu não fugi porque a renda minha não tinha condições de ficar pagando salário para ela. Mas num instante abriu um banco, naquele tempo era a Caixa Econômica Federal, mas era do Estado de Minas Gerais. Caixa MIG, uma coisa assim. Né? Caixa de Minas Gerais. Né? E depois fechou, né? Depois de muitos anos fechou. E aí o gerente da Caixa, conversando com o dono do supermercado, mas eu preciso de alguém honesto. Honesto. Para trabalhar no banco. Eu disse, olha, tem uma moça aí que essa moça, para mim ela não serviu, mas para você ela não serviu. Olha que coisa interessante. O próprio dono do supermercado, é uma cidadezinha pequena também, né? 10 mil habitantes. O próprio dono do supermercado indicou ela para trabalhar na Caixa Econômica Federal da cidade de Astúrias. Então vejam como que Deus trabalha. E ela trabalhou muito tempo lá, feliz, alegre, né? Honestíssima. Irmãos, tem muitas pessoas que estão perdendo emprego por causa de enganos do mundo. E nós precisamos refletir nessa palavra, refletir, irmãos, nessa mensagem de hoje acerca do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Paulo nos exorta a despojarmos de toda vaidade, altivez, soberba, orgulho próprio, de toda jactância, de toda esta bagagem que carregamos, para sermos simples, humildes, como uma criança, andando na sinceridade e na verdade, como os pães asmos, a mitzvah. Não podemos olhar com indignação a humanidade de hoje, que se tornou insensível ao sacrifício de Jesus no Calvário, mas olhar com amor e esperança, que um dia todos dobrarão os seus joelhos e toda língua proclamará que Cristo é o Senhor. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Está em Hebreus 2:3. Como nós vamos escapar de uma condenação como essa, se nós negligenciarmos Jesus Cristo? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu sei que a vida não tem sido fácil para ninguém. Principalmente para nós que somos cristãos, nós temos que trabalhar em dobro, temos que nos esforçar muito para ter uma vida digna na sociedade em que nós vivemos. O Senhor, Ele nos garante a vitória. Se nós nos pormos nas mãos de Deus, se nós confiarmos em Deus a nossa vida e dissermos ao Senhor, Senhor, ajuda-me na minha santificação, ajuda-me, Senhor, a mudar o meu comportamento, a minha maneira de ser, a minha natureza, me ajuda, Senhor, porque eu quero, Senhor, que a Tua glória brilhe em minha vida. Eu quero que as pessoas que estão aí fora possam ver para mim, olhar para mim e ver a Tua glória brilhando em mim, para que elas mesmas possam procurar o caminho de Cristo Jesus. Se você tem esse desejo no seu coração, se você realmente está sendo honesto com Deus, a sua caminhada cristã, no seu dia a dia com Deus, digo isto lá na sociedade, lá fora. Dentro da igreja é muito fácil nós sermos crentes, mas nós somos provados aí fora. É dentro do nosso lar, é com os nossos parentes, nossos amigos, e é lá que nós precisamos brilhar a nossa luz.
Eu quero orar com você, porque nós somos uma igreja pequena, mas eu quero que cada crente aqui seja crente valoroso, que tenha um alto valor no conceito de Deus, porque são crentes que pelejam contra a sua própria natureza, contra o mal que nos afronta diariamente. E juntos, irmãos, nós vamos vencendo de glória em glória, vencendo a cada dia, que a nossa luz possa a cada dia brilhar, até que um dia possamos ser dias perfeitos, luz perfeita. Pai amado, Deus eterno, eis aqui a tua igreja, Pai, reunida após a explanação da tua palavra. Ó Deus, a tua palavra é bela e maravilhosa, porque ela penetra no profundo da nossa alma. Senhor, nós não queremos ser semelhantes ao mundo que desconhecem as coisas celestiais, espirituais, os grandes feitos de Cristo Jesus para nos dar a vida eterna, os teus milagres, Senhor, porque quantos aí fora, Senhor, o sol brilha sobre eles, a chuva cai sobre eles, assim como cai sobre nós. Ó Deus, a natureza bela e maravilhosa que foi formada, Senhor, para cada um de nós. Ó Deus, que possam reconhecer a tua glória, que possam reconhecer o teu poderio, que possam reconhecer a tua majestade, reconhecer que tu és o único Deus e Senhor das nossas vidas. Ó Deus amado, que nós possamos, Senhor, transmitir esta mensagem gloriosa da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Eu oro por cada vida que aqui está presente, por aqueles que não puderam vir, Senhor, que a tua mão seja sobre a vida deles, Senhor, os abençoando, os fortalecendo e dando a eles a vitória sobre o inimigo das nossas almas e sobre nós mesmos, Senhor, sobre a nossa natureza humana e carnal. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.